queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos um maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Nós estamos na nossa 15ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 3, o sumo sacerdócio de Cristo, e o assunto que iremos tratar é a impossibilidade de renovar o arrependimento, que está em Hebreus, do capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 8. Depois de exortar os cristãos sobre o perigo da negligência espiritual e da falta de maturidade, tendo necessidade de rever, firmar novamente os fundamentos da fé, o autor agora adverte sobre um perigo ainda maior, o perigo da apostasia. O assunto já foi tratado em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 19, e agora volta a ser abordado. A apostasia não é uma ameaça imaginária, mas real, pois se assim não fosse, essas advertências seriam desnecessárias e até ridículas. Essa passagem é um dos textos mais complexos. Muitos debates acirrados têm sido travados no sentido de encontrar o verdadeiro significado dessa passagem. Não tenho a pretensão de dar a última palavra sobre o assunto, mas retratar o consenso do meio cristão. A grande questão é, se um crente salvo pode cair da graça e perder-se eternamente? Pode uma pessoa regenerada, selada pelo Espírito, justificada pela fé, habitada pelo Espírito, segura nas mãos de Cristo, escondida com Cristo, perder-se eternamente? A hermenêutica, que é a ciência e a técnica que tem por objetivo de interpretar os textos religiosos ou filosóficos, em uma das suas leis, diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. E uma passagem obscura deve ser interpretada à luz de textos claros, e não examinando textos escuros. Sendo assim, vamos examinar essa passagem tendo em mente esse pressuposto hermenêutico cristão. O escritor de Hebreus faz alerta sobre o perigo da apostasia, uma vez que muitos crentes professos estavam com a intenção de voltar ao judaísmo, por medo das perseguições. Para poupar a sua própria vida, estavam negando a Cristo, voltando à fé judaica. Mas negar a Cristo não é poupar a vida, é cair nas teias da apostasia. Essa é a queda sem volta, uma condenação implacável. Eles pretendiam desprezar os dons de Deus, rejeitar o Filho de Deus, desistir das bênçãos de Deus. A apostasia é uma queda sem retorno, um abandono deliberado, uma rebelião contra Deus. Um crente cai e levanta, um salvo tropeça e é restaurado. Mas um apóstata tem o seu coração endurecido. É cair sem a possibilidade de ser renovado para o arrependimento. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar, queridos, antes de iniciar nosso estudo? Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, diante das Tuas faces nós apresentamos as nossas vidas, pedindo a sua iluminação para tão importante estudo de hoje, dissipando todas as dúvidas, abrindo o nosso entendimento para afirmar a nossa fé em Cristo. Tudo para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos por esta graça, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A impossibilidade de renovar o arrependimento. Vamos ler Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 8. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo,
provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vimos aqui, do versículo 4 ao versículo 8 do capítulo 6 de Hebreus, o perigo de cair. Há uma advertência contra a indolência e o perigo da apostasia. Iluminados e despertados, provaram o dom da vida eterna, foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro. Caíram da fé. A ilustração de uma chuva. 2 destinos. Servir e obedecer, será abençoado. Se rejeitar, será queimado. Esses são os destaques desse versículo que lemos. Agora vamos falar sobre cada um deles. Essa passagem está relacionada, em certo sentido, a uma continuação de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14, que nós já estudamos, culminando na advertência contra a preguiça, a apatia e a falta de progresso nas coisas espirituais. A fim de chamar a atenção para o perigo da indiferença, o autor passa em revista todo o objetivo da experiência cristã, desde o primeiro raiar da luz espiritual até a provação dos poderes do mundo vindouro. Deste modo, não apenas censura a negligência em progredir até a perfeição cristã, mas também com a preparação que essa experiência traz, a negligência em progredir até a glória da perfeição da ressurreição, em que veremos e seremos como Cristo glorificado. Essa passagem deixa clara o alto nível da perfeição cristã que se refere ao padrão normal da experiência cristã e também o alto nível de vida de que deve caracterizar homens e mulheres santos. Resumidamente, vamos dar um parecer sobre cada passagem. Iluminação e despertamento. Isso é o que consideramos obra do Espírito, concedida incondicionalmente a todos como resultado da expiação universal. Dom da vida eterna, concedido àqueles que, uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial. As Escrituras são claras a respeito disso. É a regeneração, ou que se chama comumente de conversão. Ser participante do Espírito. Trata-se da vida do Espírito Santo como consolador em seu poder de santificação. Provar a boa obra de Deus. A boa palavra de Deus refere-se à plenitude da vida, resultante da purificação do coração de todo pecado. É a vida de santidade que resulta do ato de santificação. Os poderes do mundo vindouro. Estes poderes se referem às manifestações do Espírito Santo em resposta à fé obediente do cristão. A continuação de saborear a palavra de Deus é experimentar os poderes sobrenaturais do mundo vindouro que podemos observar agora, que eles são direcionados para o avanço da igreja por todo o mundo. O perigo da apostasia. Quando aqueles que fizeram tais progressos, como o que nós mencionamos agora, desviarem-se de Deus, caírem, tornarem-se impossível renová-los para o arrependimento. Por essa razão, de novo estão crucificando o Filho de Deus, expondo-o à afronta da morte no madeiro. Aos que abandonaram o cristianismo, portanto, rejeitaram as misericórdias expiatórias manifestadas por Cristo na cruz, mediante as quais somente a salvação é possível. Tendo mostrado a natureza da experiência cristã debaixo da nova aliança, o autor declara que se os iluminados apostatarem, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que esta é uma grande verdade, o autor de Hebreus ensina que a apostasia que surge da descrença resulta num endurecimento do coração e uma incapacidade de arrepender-se. Repetidamente, ele coloca diante dos leitores a responsabilidade de guardar o bem-estar espiritual uns dos outros, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. A apostasia não acontece de repente e inesperadamente. Antes,
é parte de um processo gradual, um declínio que vai da descrença à desobediência até a apostasia. É quando a queda da fé acontece, leva ao endurecimento do coração e à impossibilidade de arrependimento. Sem dúvida, em todo pecado existe um processo de endurecimento contínuo, que pode finalmente conduzir a um lugar em que a penitência é impossível. Porém, neste texto, está implicado um ato judicial de Deus, uma condenação do apóstata que não permite retorno. Existe um pecado contra o Espírito Santo que o Salvador, o nosso Senhor Jesus, disse não ter jamais perdão, que culmina na apostasia total. Falando sobre isso, a blasfêmia do Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito ao diabo. É chamar de diabólico aquilo que estava claro ser divino. Para estes, a santidade é má. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. E é óbvio que alguém nessas condições jamais se aproximará de Cristo para a salvação, pois nem a deseja. Por isso, as Escrituras declaram que, para estes o pecado, não há perdão nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Quem o pratica é réu de pecado eterno. Portanto, há de se admitir que os cristãos judeus tinham especial propensão para apostatar, pois tinham vivido desde a infância debaixo da lei. A lei que tinha sanção exterior do nome de Deus, que se reputava como concedida pela dispensação dos anjos. Assim, como os judeus se consideravam o único verdadeiro povo de Deus, os que pertenciam à igreja deveriam ter sido constantemente tentados a desprezar o sacrifício de Cristo. Daí a seriedade da advertência. Essa é uma advertência grave e visa prevenir os cristãos contra o terrível estado de perdição que poderia resultar em desviarem de Cristo, quer pela presunção dos judaizantes, quer pelo temor da perseguição. Aqueles que estavam debaixo das fileiras do cristianismo e voltando para o judaísmo agiam como aqueles que gritavam diante de Pilatos: crucifica-o! Viraram as costas para o sacrifício de Jesus, e voltar para o judaísmo é expor novamente o Filho de Deus à vergonha da cruz. É dizer que seu sacrifício não teve valor, é desprezar toda a obra vicária. O autor toma a ilustração do mundo material e vai até o julgamento divino necessariamente implicado. Ele diz o seguinte: um lavrador lança semente no campo, uma porção se prova frutífera e outra estéril. Ambas as sementes foram igualmente beneficiadas pela mesma dádiva. Ambas foram plantadas numa terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre elas. E isso cai continuamente. A ilustração mostra que os que foram uma vez iluminados e passaram pelas ricas experiências do Espírito e provaram a boa palavra de Deus com as suas muitas provas infalíveis, mas tombaram para a apostasia, devem sofrer 3 castigos: rejeição, maldição e queima. Assim é o coração do homem. Ouve a palavra e produz bons frutos. O outro ouve a mesma palavra e produz espinhos. Um abraça o evangelho e persevera. O outro o acolhe por algum tempo e depois vira as costas e apostata. Deus não permite que ninguém despreze deliberadamente o seu Filho, sua palavra e seu Espírito. Pecar deliberadamente contra Deus, com total ciência e conhecimento da divina revelação de Deus, constitui pecado contra o Espírito Santo, e este pecado Deus não perdoa. O ponto de partida para a vida cristã é o arrependimento. Os apóstatas cometem o erro, sabem que o evangelho é verdadeiro e tiveram as experiências, porém viraram as costas para tudo isso. Trataram a verdade como se fosse falsa e suas experiências como se jamais tivesse acontecido. Apostatar não é desviar. Os desviados podem afastar muito do Senhor, permanecer assim por um longo tempo. Olhando para fora, pode-se até chegar a concluir que são apóstatas, mas não o são. A prova é que voltam para o Senhor. Nunca o abandonaram permanentemente. No final, experimentam o que nenhum apóstata poderá ter novamente: o arrependimento. Voltam com ousadia junto ao trono da graça para encontrar a misericórdia e ajuda no tempo de necessidade. Descobrem que, apesar de seus pecados e falhas, o grande sumo sacerdote não perdeu nem um pouco o seu carinho acolhedor. A apostasia não é imaturidade espiritual.
Os hebreus eram espiritualmente imaturos. Estavam ainda tomando leite quando deveriam comer alimentos sólidos. Ainda precisavam ser ensinados, embora devessem ser mestres, mas não tinham abandonado a fé, ainda que tivessem a ideia. O único sinal seguro que você é verdadeiramente cristão é a continuidade, permanecer sempre na fé. Não progredir acaba sendo voltar para trás. Os que voltam atrás acabam saindo da presença de Deus. Não há caminho seguro a não ser andar diante e em frente sempre, o que, com a ajuda de Deus, é uma opção para todos nós. Um professor meu de teologia, o professor Jorge Noda, uma vez ilustrou e que a nossa busca pela santidade é como subirmos em uma escada rolante, sendo que essa escada está descendo. O esforço da subida faz com que cada degrau seja vencido, rumo ao topo da escada. Contudo, se pararmos de esforçar, ficarmos contemplando as adversidades ou as vitórias, estacionados num degrau, em breve estaremos no início da escada novamente. Portanto, nós não podemos esmorecer. Vencer o pecado, tendo como meta a santidade, nada mais é de sermos cada vez mais resistentes ao pecado. E para isso contamos com a ajuda do Espírito Santo, nosso Consolador e ajudador. Agora eu preciso falar com você que está participando dessa aula, que teme ter cometido pecado contra o Espírito Santo. E o medo de ter cometido esse pecado o impulsiona constantemente a temer que o Senhor Jesus o rejeite e não o perdoe. Com certeza você não cometeu tal pecado. Esse trecho bíblico tem a intenção de nos assustar, para que reconheçamos que pecar nunca é seguro e que uma escolha constante pelo pecado resulta em perdição. Mas se o medo da apostasia o assusta e aperta o seu coração, fazendo-o humilhar-se diante de Deus, movendo-o a confessar seu pecado e buscar misericórdia e graça do nosso sumo sacerdote, você dá evidências de que não é apóstata. Os apóstatas não querem e nem podem se arrepender. Se o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo é compassivo e terno ao convidar e perdoar e fortalecer a gente, nenhum pecador que volta a ele poderá dizer que foi rejeitado. Estamos seguros nos pés do Senhor. A advertência nos diz que não há segurança em nenhum outro lugar a não ser nos braços do nosso Senhor Jesus. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos passar às nossas considerações finais. Voltemo-nos para a perfeição. A perfeição é a situação intencionada de uma vida cristã espiritualmente madura e, ao mesmo tempo, um modo de proclamação que ajuda o fiel a apreender de maneira cada vez mais profunda a palavra de Deus, crescendo assim numa comunhão cada vez mais estreita com Cristo. Devemos nos deixar conduzir pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para aprofundarmos a compreensão de Jesus e de sua obra de salvação. As bênçãos de Deus, em forma de chuva, caem continuamente sobre a terra. Os crentes e aqueles que caíram na descrença continuamente recebem bênçãos. Se o coração de um homem é mau, todas as bênçãos de Deus não o farão prosperar espiritualmente. Ao contrário, as bênçãos de Deus, quando rejeitadas por um coração descrente, finalmente são transformadas em maldição. E o descrente está condenado. As bênçãos de Deus não podem salvar uma pessoa a menos que um novo nascimento espiritual genuíno aconteça. Quando o novo nascimento é evidente e as bênçãos de Deus são recebidas como ações de graça, uma vida espiritual se desenvolve e produz frutos. As palavras de Jesus são reveladoras. Não somente a chuva, mas a chuva e o labor gasto em cultivar a terra determinam a colheita que a terra produz. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, agradecemos por mais esse estudo. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ela nos permite aproximar cada vez mais de Ti à medida que entendemos os Teus princípios e acatamos as Suas advertências. Ajuda-nos a perseverar na busca da perfeição, glorificar a Ti pelas bênçãos dispensadas a nosso favor. Se formos fiéis, glorificando nas pequenas coisas, certamente o Senhor nos colocará nas grandiosas.
pois cada um de nós quer glorificar o teu santo nome. Isso é a nossa alegria. Aparta de nós a incredulidade, que os nossos corações não sejam endurecidos por negligenciar o teu Espírito na correção das nossas atitudes. Muito obrigada, Senhor, por essa graça. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos, agradecemos a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.